pode. Qualquer personagem. Qualquer personagem. Se você saber o que você está fazendo, entregar um resultado que você sabe que é um bom resultado, qualquer personagem. E existe a lenda aí de que cosplayer de armadura sempre ganha de cosplayer de biquíni. Isso é verdade? Não. Mito. O cosplay de armadura, ele chama muita atenção, né? Pelo volume, pela estrutura. Obviamente ele tem um nível técnico, né, para execução muito maior. Mas quanto maior, quanto mais detalhes, mais chances de dar errado em cima do palco. Mais chances tem Mobilidade também, você né? fica parecendo uma batata, um personagem Lego andando aqui em cima, coisa horrorosa. Então tem chances também dele desmontar, dele cair. E às vezes um cosplay mais simples, você consegue dar uma atenção maior em detalhes, em riquezas, mobilidade muito maior, e está entregando algo mais fidedigno, né, de acordo com o personagem. Me digam, uma dica para desfile, que vocês falam assim, olha, um cosplayer que ganha categorias do desfile, ele tem que ter ou tem que fazer? Bom, eu diria que treinar em casa, o que você vai fazer em cima do palco. Por quê? Porque se por acaso... Na hora eu decido, não dá. Não dá. Vai ter, você não percebe que alguma parte do seu cosplay está mais fraca, aí você não treina em casa, chega no palco e cai tudo no chão. Legal? Eu acho que treinar em casa é uma parte muito importante. Eu acho que tanto no desfile quanto na apresentação você tem uma noção de como funciona o seu cosplay no palco, com movimentos, porque às vezes você ensaia na sua casa, você tem lá um espelho pequeno, você não tem a dimensão de um palco, então tenta preencher o palco, né? O palco é grande, você pode andar, você pode ir pra frente, pra E se trás. você ensaiar sem a roupa, também você perde todos esses efeitos, ensaiar só poses. Né? É Você interessante você ensaiar com cosplay, principalmente apresentações, porque na apresentação é onde pode dar mais errado ainda. Questão de cair um pedaço, ou você não conseguir fazer o movimento, ou às vezes se machucar por causa de alguma coisa. Então é sempre bom treinar em casa, principalmente a apresentação com o cosplay. Você tem que entender como que o figurino vai se comportar, você dentro dele. Porque aquilo ali, gente, o cosplay é desafiador por si só, no momento que a gente pega algo que não existe no mundo real e traz para a realidade. Então muitas coisas podem dar errado porque elas não são fisicamente possíveis. Então é um grande desafio. Então treinem muito com cosplay. E o que eu gosto muito de falar, até pro desfile, a apresentação a gente já monta mesmo a performance no palco, tudo, mas para o desfile, gente, escolha uma música que você goste, saiba ela de cabeça. Entra no palco, faz os seus ensaios cantarolando essa música. Aqui nesse caso não dá, porque aqui o desfile é DJ, som na caixa. Eles têm um tempo, né? Sim. Eu gosto de pensar, se a personagem combina com tal musiquinha, eu vou ficar cantando ela na minha cabeça durante esse tempo exato que eu sei que vai dar o tempo do palco. E pra poder a pessoa ficar parada, não fica igual uma estátua, Jesus Cristo. Poxa, seleciona 10 poses. Faz uma pose assim de frente. Aí você vai movimentar ela em câmera lenta para poder mostrar ela de lado. Movimento de câmera lenta. Você vai fazer um 360 devagarzinho, fazendo 4 poses do personagem. Parabéns, meu filho, você entregou tudo mais um pouco. Isso aí. Geralmente o tempo é uns 40 segundos de apresentação. Tem gente que mal chegou no X já tá indo embora. Mal o DJ subiu o som, desceu o som, a pessoa E nesse caso, às vezes, já saiu, né? E às vezes esse caso pode ser fundamental para a pessoa chegar no pódio, às vezes não chega porque não dá tempo de ver tudo. A pessoa já bate aqui e já sai de novo, então não dá tempo de você avaliar todos os quesitos que você precisa e às vezes poderia chegar num pódio, tem potencial, mas por causa disso a pessoa acaba não chegando. Sim, é uma coisa que atrapalha bastante. Essa coisa de andar em câmera lenta, de fazer as coisas, ajuda muito, porque quando você faz isso, além, obviamente, do jurado conseguir ver o que está na frente dele, é um teste de mobilidade. A gente está vendo até que ponto você consegue se mexer, se ele está pedindo no lugar, se nada está indo no lugar, nada quebra. Então, é um combo de fatores. Essa movimentação da frente. E o que é uma apresentação de circuito campeã, na visão de vocês? Olha, atuação e uma coisa que acontece com muita frequência é falta de movimentação no palco. Movimentação, gente, se move. Olha, eu acho interessante também, é muito importante o roteiro, o que você vai fazer.
Normalmente você tem que construir alguma história, ou a pessoa que não conhece aquela mídia, não assiste aquele anime, aquele desenho, aquela série, ela tem que entender o que está acontecendo. Vai acontecer isso, ou ele está tentando fazer isso, mesmo que ela não entenda, não conheça o personagem, ela tem que entender o que o personagem quer fazer, aonde ele está, qual a situação. Eu acho que o roteiro é muito importante, que às vezes você começar uma apresentação sem colocar a pessoa dentro do conceito do que é o personagem, do que está acontecendo, tira totalmente a atenção das pessoas, as pessoas se perdem rápido. Ela perde um tempinho tentando entender o que está acontecendo ainda. E às vezes não consegue, e daí também não vai para um final interessante, porque as pessoas não ficam esperando, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Acaba que a apresentação acaba sem um clímax. Então, eu acho que o roteiro é muito importante. E esse roteiro é aquilo que a gente aprende na escolinha, né? É o início, a introdução, o meio, que é o desenvolvimento, e aí o encerramento. E aí na apresentação a gente costuma sempre colocar um momento de ápice, ou durante o desenvolvimento você faz uma conclusão mais tranquila, ou você encerra na grande ápice ali da sua performance. Mas é contado pra gente uma história em cima do palco. Uma história não só por meio das falas, do vídeo, mas também, tipo assim, é um combo, né? Pela sua forma como você se comporta, os trejeitos do personagem. Isso tudo para poder, até quem nunca ouviu falar do que é aquela obra, entender sobre o que você está fazendo aqui em cima. Isso mesmo. Tem alguma dúvida na plateia, galera? Vocês querem tirar com nossos jurados do cosplay? Plateia tá meio tímida. Plateia. Vou seguir então com a nossa última. Aqui, pode vir aqui. Vem cá. Passa aqui no microfone. Inclusive, parabéns, cosplay tá lindo. Prazer, eu sou a Lu, que eu desfilei aqui hoje. Eu gostaria de perguntar se pós os desfiles a gente consegue ter um feedback individual com vocês e se o certo seria logo após o desfile ou esperar a premiação, porque é uma dúvida que a gente ficou e a gente resolveu esperar para conversar com vocês mais tarde. Bom. Eu acho que isso vai muito de pessoa para pessoa. Eu, pessoalmente, não me importo se me pedirem feedback antes da premiação. Porque o feedback é uma coisa muito pessoal. Quando você pega o feedback, você não está perguntando por que eu perdi. As pessoas que ganham também pedem feedback. Porque a gente sempre busca estar melhorando cada vez mais. Então, por mim, eu acredito que independente de antes ou depois da premiação, pode vir. Estou livre para feedback após o concurso. Bom, no meu caso, eu prefiro que ele peça depois, porque ali acaba o evento, fica muita gente em volta, às vezes você fica, não se sente bem de ficar conversando com uma pessoa na frente de outras pessoas. Às vezes, alguma coisa que eu vou falar para você não se sente bem de ouvir. É claro que a gente vai falar de uma maneira gentil e tudo mais, mas às vezes fica chato eu falar para uma pessoa do lado de outra, e às vezes tem muita gente em volta. Eu acho que fica mais seguro, assim, falar depois do evento, etc. Ou pode ser nas redes sociais, ou depois da premiação. Eu prefiro que seja assim. Eu vou contar até um relato um pouco aqui, pessoal, sobre essa questão de feedback e cosplay. O feedback em si, gente, ele é independente da sua colocação, né, dentro do concurso. Porque todos têm aspectos extremamente positivos que a gente tem que ressaltar no feedback, mas também, né, tem os pontos que podem se melhorar. Mas depois de um ocorrido comigo, eu, como jurada, aquilo ali me profissionalizando, só faço o feedback depois do concurso e de uma forma com que ele fique um registro de prova da minha fala. Porque já aconteceu de gente querer tirar a minha fala do contexto simplesmente para poder querer causar, criar problema pro evento, criar uma situação chata para todo mundo que competiu. E poxa, tá todo mundo aqui dando o melhor de si, tá todo mundo aqui querendo aprender, evoluir. Então, tipo assim, para poder ficar seguro para a pessoa, para não passar por esse constrangimento às vezes em público, não ficar sentido desconfortável, e para poder ter uma segurança diante da fala com que eu fiz para ela, eu só faço o feedback após o concurso, de uma forma que ele fique com um registro escrito ou em áudio do que eu falei. E, Isso aí. Eu acho que vale a pena adicionar um comentário. Que, assim, o feedback, ele não precisa ser presencial, né? Como o Fábio disse. Se por acaso, eu sei que tem gente que tem simplesmente
vergonha de falar com a gente, isso é super normal. É assim, por isso muito tempo. Então, procurem sempre, se possível, as redes sociais dos jurados nos eventos que vocês forem. Sempre vão estar postados na rua, na página do evento, muito rapidamente. Mande mensagem. Sempre é 99% que eles vão responder e vão evitar se você essa vergonha de pedir pessoalmente não tem problema nenhum. O importante é pedir e buscar melhorar com o tempo. Perfeito, galera. Muito obrigada, jurados. Uma salva de palmas para os nossos queridos jurados. Pedir para vocês se levantarem, devolverem os microfones e ficarem aqui no palco comigo para a premiação. Enquanto a galera... Já vamos revelar então? Ai, meu Deus do céu, que evento rápido! Opa.